Vamos falar de uma certa polêmica da semana que aconteceu aí. Foi o seguinte, eu não sei se vocês viram, mas o nosso querido Felipe Massa foi no Flow. Ele foi co-host do Flow junto com o Rubinho Barrichello e o entrevistado da vez era o Tony Canaan. E o que acontece? Normalmente eu não falo de Fórmula 1 por aqui, mas hoje falaremos, porque teve treta, teve polêmica. O pessoal ficou um pouco bravo que o Felipe meio que, aparentemente, eu não vi o vídeo completo ainda, deu a entender que o campeonato de 2008 deveria ser dele. Spoiler, deveria sim. Mas vamos ver, não vou entrar no mérito agora. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver o que está acontecendo e se o Felipe Massa mereceu aí ser completamente perseguido na rede social Twitter. 2008 foi o ano que eu disputei o título, o piloto que mais venci naquele ano. Tinha um ano espetacular. Só se falou disso no metrô do Santo Amaro. Aí é foda, né? Aí eu não tenho como refutar. Isso daí eu realmente não tenho como refutar. Aconteceu o que aconteceu na O pessoal lá no metrô da Sé tá muito preocupado com o título de 2008 da Fórmula 1 de Felipe Massa. corrida de Singapura, para quem não sabe. Eu tava liderando a corrida, larguei na pole position, tava liderando a corrida e aconteceu um safety. O Felipe Massa, rapaziada, por um acaso ele fez transplante? Ele tá mais cabeludo, né? O Massa tá mais cabeludo, né, velho? Será que ele combateu a calvície com a única arma que a humanidade nos proporciona, que é o implante capilar? Car, né? Naquela época, quando acontecia um safety car, todos os pilotos se juntavam, né? Igual que é o safety car e Fez, informação, ele fez mesmo. Tá aí, ficou bom, hein? Ficou bom o implante, hein? ninguém podia parar no box até dar bandeira verde para todo mundo entrar no box. E tinha que reabastecer. Entrou todos os carros no box. Uma volta antes da batida do Nelsinho, o Alonso parou em último, encheu o tanque e ficou esperando. O Nelsinho bateu por querer. E aí todos os pilotos que entraram no box, o Alonso... Eu gosto como ele fala casualmente, o Nelsinho bateu por querer, tá ligado? Sendo que internamente ele deve ter um ódio do Nelsinho Piquet. Se não tiver, ele tá errado. Foi pra primeiro, mudou o resultado da corrida inteira. E aquela corrida, a hora que todos os carros pararam no box, logicamente, a chance de um mecânico errar é maior numa situação dessa do que numa situação normal. O meu mecânico apertou farol verde antes do tempo, eu saí com a mangueira. Aí eu já dou uma questionada, né? Eu dou uma questionada. Que o mecânico errou só porque todo mundo tava parando. O mecânico errou porque os mecânicos da Ferrari erram faz 57 anos todo dia, né? Eu não boto muita fé nisso daí, mas tudo bem. De primeiro tive que parar no final do grid, fui pra último e tal, e... Quem não tem ódio do Nelsinho? Aí são vocês que estão dizendo. Não pontuei nessa corrida. E aí, acabou o campeonato. Ganhei a última corrida em Interlagos, disputando o título, perdi na última curva, como todo mundo sabe e tal. E aí, o ano seguinte, o Nelsinho veio e falou que tinha batido por querer, a corrida entrou, puseram o Briatore pra fora e tal. Pô, eu não sei se o Massa chegou a falar, mas eu queria saber a opinião dele sobre o atleta Nelsinho Piquet. Será que ele já comentou isso em algum lugar? Só que o correto era cancelar o resultado da corrida, porque foi uma corrida que foi roubado o resultado. Com certeza. Só que aí a gente unanimidade isso, né? Advogado, naquela época, a Ferrari foi atrás de advogado. A Ferrari nunca funcionou sob pressão, e sem pressão também nunca funcionou. Belíssima frase. E tinha uma lei que dizia que quando mudava o ano, o resultado não tinha como mudar. Isso os advogados falando. E eu acreditei, confiei e tal, beleza, paciência, pena. Muito triste, porque no final é uma injustiça pelo resultado. Você sabe que aconteceu uma sacanagem, né? E aí passou o tempo e tal, beleza. Tá ligado? Os advogados da Ferrari, aparentemente, Ferrari, né? Falaram pra ele que não podia mudar o resultado, né? Olha que estranho isso, né? Que estranho. Beleza, pô. 15 anos depois, o Bernie Ecclestone, né? Que hoje ele não é mais dono da Fórmula 1, faz uma entrevista e a pergunta era: você acha o Hamilton e o Schumacher, que são os dois maiores campeões da Fórmula 1? Ele falou assim: não, pra mim é o Schumacher. O Hamilton, pra mim, não tem o mesmo número de títulos igual o Schumacher, porque em 2008, né? A gente descobriu em 2008, a gente que ele fala, ele que era o dono da categoria, e o presidente da FIA. Os dois caras que comandam tudo, né? Assim, só pra dar um contexto aqui, essa frase foi o que mais gerou treta, porque ele tá claramente citando o Bernie Ecclestone, né? Mas a galera tirou de contexto no Twitter e jogou lá só a parte que ele fala. Pra mim, o Hamilton não tem 7 títulos, tá ligado? E aí a galera começou a cair em cima dele por causa disso, sem ter nem o contexto completo, né? A gente descobriu em 2008
e resolvemos ficar quieto para não sujar o nome da Fórmula 1 até mudar o ano. E aí, quando mudou o ano, de repente descobriram no meio de 2009. Então, a gente descobriu em 2009 e ficamos quietos para não sujar o nome da Fórmula 1. Então, para mim, aquele título é do Felipe Massa e não... Caralho. Sinistro mesmo, cara. Agora que a gente já viu o vídeo, eu vou falar um pouquinho mais, assim. Pô, ele não falou nada aí, tá ligado? Aí ele não falou nada. Ele só colocou os fatos, falou da entrevista do Bernie Eccleston e falou que ele se sente injustiçado. Tipo, ele não reclamou, ele não chorou, ele não fez nada. Eu juro que eu não entendi porque que a galera pegou no pé dele, assim. Eu acho que é mais uma parada de... ele tá querendo tirar um título do Hamilton. Pô, ele não tá querendo tirar um título do Hamilton. Ele tá contando uma história de uma sacanagem que fizeram com ele num dos maiores esportes do mundo. E eu acho que ele tá certo, ele tem que falar mesmo. Eu acho, inclusive, que ele fala pouco, tá ligado? Eu acho que ele fala pouco, tipo, era claro que ele tinha que ganhar aquele campeonato, que essa corrida tinha que ser anulada, tipo, mano, descobriram a parada, tem prova, o cara confessou que fez de propósito, então tem que anular a corrida, não existe isso. É como se alguém confessasse num jogo de futebol que fez um gol contra de propósito, ou fez um pênalti de propósito e não anulasse o jogo, tipo, é um bagulho muito surreal, óbvio que tinha que acontecer. Só que a gente sabe como funciona a dinâmica de rede social, né? A galera tira de contexto uma frase específica e começa a cair de pau em cima, aí já começa a puxar. Ah, não, mas o Felipe Massa votou no Bolsonaro. Ah, mas o Felipe Massa fez tal coisa. Mano, tipo assim, foda-se, tá ligado? A gente tá falando especificamente do campeonato aqui. Ele merecia perder aquele campeonato? Não merecia, velho. Ele merecia ganhar aquele campeonato. E aí, tudo que tem em volta, se o caráter dele é legal, se o caráter dele é ruim ou não, isso daí é outra coisa. E o Hamilton também não tem nada a ver com isso, tá ligado? O Hamilton, ele foi lá e fez a dele e ganhou o campeonato. Assim como eu sempre falo do Verstappen. O Verstappen em 2021, em Abu Dhabi, né, aquele absurdo que foi Abu Dhabi, o Verstappen foi lá e fez a dele. Então, tipo assim, a treta não tem que ser com o Verstappen. Não tem que ser, porque não foi o Verstappen que falou, ó, vou pagar o Michael Masi e ele vai roubar pra mim. Não, a treta tem que ser com a instituição FIA, que deixou isso acontecer. Assim como deixou acontecer em 2008. E, assim, é muito claro que eles não mudam os resultados nem de 2021 e nem de 2008 por uma questão puramente institucional, tá ligado? É uma questão puramente institucional de olhar e falar assim, se a gente mudar, vai ser um caminho sem volta na reputação da Fórmula 1. O que eu acho um grande erro pensar assim, porque na verdade caminho sem volta já foi tomado quando o Nelson Piquet enfiou o carro no muro de propósito, né? E quando o Michael Masi fez o que fez. Ele trabalha pra Fórmula 1, falar disso mancha a imagem da categoria. Olha, isso é uma questão, mas assim, não tem como ele não falar disso, né? Não tem como ele não falar disso. Eu não acho que ele falar disso manche a história da categoria. O que mancha a história da categoria é o Nelsinho Piquet enfiar o carro no muro de propósito. Então, tipo assim, se tem que ficar puto com alguém, é com o Nelsinho Piquet, não é com o Felipe Massa, né? Senão a gente vai entrar naquela parada de culpabilização de vítima. A culpa é do Felipe Massa agora, que tiraram o campeonato dele na mão grande. E outra, a Fórmula 1 tá sob nova direção. Agora é outras pessoas que tomam as decisões, outras pessoas que coordenam tudo. Então, ele falar de erros de 2008 não respinga em quem tá trabalhando hoje na Fórmula 1, mas respinga na reputação de uma maneira geral, né? Só pra concluir essa história toda, eu acho que a galera tá pegando no pé à toa do Felipe, que tipo, porra, foi um baita piloto. Aí começa, né? Aí pra falar mal, a galera já começa. Não, porque ele nem foi tudo isso. Ah, porque ele era mau piloto. Ah, porque ele só brigou por título, sei lá, um ano na carreira. Porra, aí vocês começam a querer reinventar. Vocês não, né? A galera começa a querer reinventar o esporte, pô. Começa a querer inventar coisa que não existe. O Felipe era um baita piloto. Ele não é um piloto do calibre do Hamilton, mas isso não é demérito pra ninguém, né? Quantas pessoas não são? Acho que, pelo contrário, ele tem muito mérito de ter batalhado até a última corrida com um piloto lendário, que é o Hamilton, e com uma equipe que comete muitos erros, como é a Ferrari, e num contexto em que ele perdeu pontos importantes em uma corrida que foi manipulada. E ele chegou até a última corrida do campeonato. Então, assim, eu acho que tem que respeitar o legado do Massa aí e, tipo, respeitar a forma como ele lida com isso. Eu acho que ele lida com isso de uma forma muito madura. Eu já até falei, eventualmente, em podcast aí no CZ em algum momento, eu acho que ele lida de maneira muito madura com tudo que aconteceu. Eu, sinceramente, se fosse comigo, eu não sei se eu lidaria da mesma forma.